Olá, doutores, eu sou Marvio Charles, dentista, e já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. No último vídeo nós vimos a primeira etapa de como que um dentista que não se sente realizado atendendo seus pacientes em consultório clinicamente pode fazer para começar a construir um caminho de realização profissional na odontologia sem precisar atender nenhum paciente clinicamente, onde ele fazia uma revisão do seu atual consultório, redefinindo quais são os públicos-alvos que vale a pena continuar atendendo agora neste novo modelo de negócios sem ele estar atendendo clinicamente nenhum paciente. Hoje nós vamos ver um passo a passo de como criar este novo modelo de negócio para ele. Então vamos lá. Essa segunda etapa, nós vamos utilizar uma ferramenta de gestão para construir esse modelo de negócios que se chama o modelo de negócios Canvas. É uma ferramenta de gestão já conhecida no mundo empresarial, só que ela é muito útil porque ela é um esquema visual que usa os 9 elementos essenciais que todo negócio tem que ter. Após a gente preencher esse modelo de negócio, a gente vai ter uma visão, né, do negócio em si e poder decidir se vale a pena continuar investindo tempo, esforço e dinheiro nessa nova ideia ou se precisa ajustar alguma coisa ou se simplesmente abandona e parte para uma outra ideia, tá? Então, vamos iniciar. O primeiro elemento que nós vamos usar na nossa análise são os clientes, ou seja, os públicos-alvos que a gente decidiu que vale a pena serem atendidos lá na nossa primeira etapa. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou pegar um exemplo, né, que foi utilizado já, né, naquele vídeo da primeira etapa, tá? De público-alvo, que eram as mulheres acima de 60 anos, casadas, com filhos e netos, que têm uma renda familiar de aproximadamente R$7.000, que complementavam a renda costurando para fora, que gostavam de assistir a novela das 8 e que frequentavam toda sexta-feira à noite o bingo da igreja do seu bairro. Tá? O segundo ponto, né, elemento que a gente vai utilizar aqui nesse modelo de negócios é a proposta de valor. Essa proposta de valor, né, que é basicamente em odontologia, que é o serviço que a gente vai entregar para o nosso público-alvo, ela tem que ser formulada baseado nas dores e necessidades desse público-alvo, que a gente já definiu na primeira etapa. Ou seja, vai ser uma proposta de valor que resolva as dores e necessidades desse público-alvo e que consiga também realizar os seus sonhos e desejos. Então, essa proposta de valor tem que estar completamente alinhada com o nosso público-alvo para poder funcionar o negócio. Tá? Então, relembrando, né, que a gente tinha visto lá na nossa primeira etapa, essas senhoras, elas vêm de uma época que não se cuidavam dos dentes, os dentistas já extraíam os dentes, então ela teve os dentes arrancados muito cedo, né, muito nova, e já usa dentaduras desde muito nova. Então ela, né, como os dentistas da época não tinham muito tato para lidar com os pacientes, ela acabou desenvolvendo um medo e um trauma de dentista, né, e então ela já tentou em algumas vezes em dentista e ela sempre ficou, nunca conseguiu achar um dentista que conseguisse realmente aliviar esse medo e trauma dela. Ela também, ela já tinha tentado ir em alguns dentistas para resolver, para se livrar da dentadura, que o sonho dela é poder ter dentes fixos na boca, e ela sempre barrou no preço, o preço era muito alto para as condições dela, ela queria parcelar esse tratamento, só que o limite do cartão de crédito dela não comportava o valor que era para ser parcelado. Então ela queria que esse pagamento fosse feito em boleto para ela poder realizar esse sonho dela. Né? Uma outra questão, né, de sonho dela é que ela já cuidou muito tempo dos seus filhos, né, e agora que os filhos já estão criados, ela queria cuidar um pouco de si. Né? Então ela está vendo as marcas do tempo no rosto e ela queria poder utilizar algum tratamento que amenizasse essas marcas do tempo, né? Cuidar de si, tá? Então, a nossa proposta de valor tem que envolver todos esses desejos e dores dessa paciente. Agora, nós vamos ver o terceiro elemento
né, desse modelo de negócio, que são os canais de distribuição. O que significa isso? Como que essa proposta de valor vai poder chegar até o nosso público-alvo, né, até o nosso cliente. Ou seja, como que essas senhoras, né, nesse caso, essas senhoras de acima de 60 anos, vão saber que existe essa proposta de valor acessíveis para elas. Como que elas vão descobrir que essa existe? Então, aqui nós vamos ver formas de poder comunicar isso, formas de poder deixar que essa notícia chegue aos ouvidos dela. Então a gente vai precisar saber entender os hábitos dela, né? Quais são, como que ela se informa das coisas, né? Como é que ela fica sabendo das novidades e fica sabendo de quem está atendendo ou de algum serviço que possa se adequar a ela. Né? Por isso a definição precisa de um público-alvo para poder achar o ponto certo, né, da comunicação com esse cliente. Então aqui no nosso exemplo, né, a gente lembra que ela gostava de assistir a novela das 8, a gente lembra que ela tinha o hábito de ir na igreja, né, no bingo da igreja todo dia à noite, né? Então a gente já começa a pensar em algo que relaciona essa comunidade, né, essas pessoas que vivem na igreja ali. Então a gente de repente anunciar num jornalzinho do bairro possa fazer efeito, ou anunciar no intervalo da novela das 8. Se for muito caro, a gente pode pensar em outras alternativas, né? Mas agora não é o momento de ver se é muito caro ou não, agora é só, né, fazer um brainstorm de ideias. Outra coisa que a gente pode ver, né, se tem algum influenciador, né, se ela acaba tomando as decisões dela por algum influenciador na família ou no bairro, né, e poder deixar essa notícia próxima desse influenciador. Outra coisa que a gente pode ver é sobre internet, né? Como é que essa senhora usa essa internet, se ela procura as coisas no Google, se ela tem o hábito de procurar no Google, é interessante a gente tornar a nossa proposta de valor visível no Google, ou em termos de redes sociais, né? Normalmente as pessoas mais velhas acabam usando mais o Facebook e as mais novas o Instagram, então de repente é mais interessante para esse público-alvo você anunciar no Facebook do que no Instagram. Tá? Só viajando aqui nas ideias, só para vocês entenderem como é que a gente estabelece esse canal, né, de distribuição para o nosso público-alvo. Depois nós vamos para o quarto elemento, que é o relacionamento com o paciente. Tá? Esse relacionamento é como que a empresa vai se relacionar com esse cliente de acordo com o que esse cliente espera de um relacionamento. Né? Então, lembrando que ela tinha trauma, né, de ir no dentista, que ela ainda tem medo, então ela precisa de um atendimento acolhedor, de um tratamento acolhedor. Então é aqui que a gente vai desenvolver um padrão de atendimento. E por que um padrão? Porque um padrão ele é mais fácil de ser repetido e de ser treinado e passado para a equipe. Lembrando que agora esse dentista ele não atende mais, então é muito importante que ele forme a imagem da clínica dele, para que os pacientes procurem a clínica e não o profissional particular, certo? Então esse padrão de atendimento ele tem que ser acolhedor, né? Então vamos pensar em alguma coisa, né? Ligar depois das cirurgias, ou ter um serviço de poder né, se relacionar com ela, acalmando ela antes das cirurgias porque ela está com medo, né? Ou procurando sempre agendar horários que se encaixem na agenda dessa paciente, que ela não precise abrir mão de fazer as coisas que ela gosta de fazer para ir no dentista, tá? Só algumas ideias, alguns detalhes, só para vocês entenderem como é que se montaria um relacionamento adequado a esse público-alvo. Depois nós vamos para o quinto elemento, que são os recursos-chave. Ou seja, o que nós vamos ter que ter nessa clínica, né, para poder entregar essa proposta de valor, tá? Então aqui seria mais a estrutura da clínica mesmo, né? Então aqui a gente vai precisar de uma clínica com um espaço considerável, com os equipamentos, os instrumentais. A gente vai precisar de repente de um local para ela poder relaxar antes das cirurgias, né? Para ela não ficar com muito medo ou muito ansiosa. A gente vai precisar de equipe, né? Então, como ela tem o desejo de dentadura, de se livrar da dentadura, ter, né, o dentes fixos, então a gente vai precisar de um especialista em implante, especialista em prótese para fazer o protocolo. Como ela tem desejo, né, lembra de
de poder amenizar as marcas do tempo no rosto, a gente vai precisar de um especialista em harmonização facial, né, um consultório próprio para poder fazer isso, né, fazer esses procedimentos. Tá? Então seriam os recursos que a gente precisa para poder entregar essa proposta de valor. Depois, né, o sexto item vão ser as atividades-chave, ou seja, quais vão ser os serviços e atividades que essa nossa clínica vai desenvolver e vai entregar para o nosso paciente, para que a gente possa conseguir entregar essa proposta de valor para o nosso público-alvo. Então aqui, na verdade, são os tratamentos mesmos, né? Quais são os tratamentos que a gente vai entregar? Né? Como a gente viu lá, se ela quer se livrar da dentadura, então a gente precisa obrigatoriamente de implante e protocolo. Tá? A gente vai precisar também de harmonização facial, né? À primeira vista. Outro tipo de serviço que a gente pode ter, ela, né, tem medo e trauma de ir no dentista, a gente pode ter algum serviço de relaxamento antes da cirurgia, ou algum pós-cirúrgico também que acalme ela. Tá? Então aqui a gente pode viajar até nas ideias, né? Não precisa ficar pensando se vai ser muito caro, se não vai. Aqui é um momento de brainstorm, tá? É só algumas ideias que a gente vai colocando para poder começar a montar essa estrutura do modelo de negócio para entregar essa proposta de valor, certo? Bom, depois de visto isso, nós vamos para o sétimo elemento, que são as parcerias. Quais são as parcerias que vão nos ajudar a poder entregar essa proposta de valor para o nosso público-alvo? Então aqui vão ser os nossos fornecedores, tá? Os nossos fornecedores de materiais, né? As dentais, os representantes comerciais. É bom ter, como é que a gente vai se relacionar com eles para eles entregarem de uma forma rápida e não faltar no momento que a gente precise, né? Para entregar isso para o paciente. Os nossos fornecedores de serviços, né? Os laboratórios de prótese ou alguns serviços, né? Se a gente tiver algum, por exemplo, se pensar em algum serviço de buscar o paciente em casa ou trazer algum motorista e tal, né? Só viajando em cima disso. E também os nossos fornecedores de pacientes. Então, nesse caso, a gente pode formar algumas parcerias, por exemplo, com alguns convênios. De repente, tem alguns convênios especializados em atender esse público dessas mulheres dessa idade, que possa valer a pena algum acordo com eles, né? Ou então alguma parceria com o pastor da igreja onde ela costuma frequentar, ou com alguma senhora da mesma idade que ela, que seja uma influenciadora da região, né, que seja uma influenciadora daquele grupo de senhoras, em onde você realmente pode estabelecer alguma parceria com elas para poder entregar essa proposta de valor, para poder que elas saibam dessa proposta de valor, certo? Bom, visto isso, nós vamos para o oitavo elemento, que são as fontes de receitas. Ou seja, quem vai pagar por tudo isso? Né? Quem que vai bancar todo esse esquema para entregar a proposta de valor? É o paciente, né? Nesse caso, essas mulheres acima de 60 anos. Então, como que elas vão pagar? Qual o valor que elas vão pagar? E de que forma? Lembra que elas queriam que fosse parcelado no boleto? Será que aqui a gente vai ver, conseguimos parcelar no boleto sem um risco muito grande de inadimplência? O quanto que esse parcelamento vai me gerar de caixa mensal para eu poder conseguir entregar isso? Eu vou conseguir também parcelar o pagamento desses materiais ou desses serviços para eu poder vender dessa forma parcelada também? Tá? Aqui não é um momento de fazer muito cálculo, tá? É um momento da gente ver por cima só se realmente vale a pena continuar nesse modelo ou não. E por último, o último elemento que nós vamos ver é a estrutura de custos deste modelo de negócios. Então agora nós vamos ver quanto é que vai custar tudo isso aqui, né? Quanto é que vai custar a nossa estrutura, né? Os custos fixos, quanto é que vai custar os serviços que a gente vai utilizar quando for vender um tratamento desse que entrega essa proposta de valor, tá? Nesse momento que a gente, de novo, não vai precisar fazer cálculos muito precisos, tá? A gente vai fazer uns cálculos por cima, simplesmente para ver se vale a pena ainda continuar investindo nessa ideia, para ver se essa ideia nossa de modelo de negócio tem fundamento, certo? Então, uma vez que a gente preencha todos esses 9 elementos, a gente vai conseguir ter um cenário geral, né, uma visão geral desse novo modelo de negócios, e a gente analisando consegue ver
se precisa mexer em alguma coisa, se precisa mudar o atual modelo totalmente, se precisa mudar somente uma parte dele ou não, e se vale realmente a pena continuar investindo nessa ideia. Tá? Então esse modelo de negócio ele dá clareza para nós, tá? Para a gente poder tomar nossas decisões e poder encaminhar as nossas soluções, né? No caso aqui desse dentista, poder encontrar um modelo que funcione, seja lucrativo para ele e ele não precise atender clinicamente nenhum paciente. Depois que for visto, né, preenchido e analisado todo este modelo, o dentista vai estar pronto para ir para a terceira etapa, né, e concluir esse início desse caminho para a sua realização profissional sem que ele precise atender clinicamente nenhum paciente. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu falo sobre a terceira e última etapa. Um grande abraço.